Bora ali organizar a casa! Então, pessoal, vocês vão conferir aqui eu e meu sobrinho João Miguel dando aquela geral na cozinha. Enquanto isso, eu vou ficar ali fora para arrumar um toldo para quando um dia chover, não molhar a parte de dentro da casa. E eu acho que esse um dia tá próximo de chegar, por isso que ele tá correndo. Como vocês sabem, a gente acabou de se mudar, né? Tem aí 2 meses, muita coisa ainda tá sendo organizada, Exatamente. A gente tá se ajeitando. E agora vocês vão acompanhar esse finalzinho de dia com a gente botando tudo em ordem. Então nós vamos começando essa geralzão aqui na cozinha. As compras estão aqui de mercado, a gente acabou de filmar pra vocês. E vai dar 5 horas da tarde. Então a gente vai dar aqui uma geral e meu ajudante está aqui. Mas ele vai ficar com a parte fácil. Não, fechou então. Ele vai ficar com a difícil e eu vou estar ali sentadinha. E nós começamos fazendo uma coisa que a gente ama fazer aqui em casa, que é o cata-cata. E enquanto eu fui lavando a louça, o João foi catando tudo que estava fora do lugar. Então ele guardou a louça, colocou tudo no seu devido lugar. Depois ele foi guardar as compras da casa, foi tirar aquele excesso de louça que ainda estava fora dos lugares para guardar lá e colocar na pia para eu poder estar lavando. A gente gosta de fazer isso aqui na casa umas 2 vezes na semana, depende ali de como é que tá a bagunça e o nosso tempo disponível. Eu apelidei de cata-cata porque essa é a ideia. A gente coloca um timer de 5 minutos e depois a gente sai catando tudo. E assim a gente consegue preservar a organização ali da casa durante esse tempo. Nesse dia aí, era o que o João tava fazendo enquanto eu tava lavando essa louça. E, gente, parecia que tava pouca coisa, mas eu gastei umas boas horas só lavando essa louça. Então, se eu tivesse que lavar e ainda catar tudo que tava fora de lugar, não ia dar muito certo. Por quê? Dia de mercado, a gente filma pra vocês. Então, essa baguncinha já tava aí prolongada porque a gente gravou um vídeo. 2, um monte de sacola que se acumula de mercado. E isso que a gente tem tentado reduzir. Mas vocês podem ver ali em cima do balcão que tá cheio de sacola. E a gente tem o puxa-saco, tem um saco de saco e ele tá só crescendo. Olha que a gente tenta. E assim a gente vai se organizando aqui. A gente ainda tá se ajeitando, a gente tem pouco espaço de armazenamento e isso acaba atrapalhando. Nossos móveis da cozinha não são planejados, mas eles são móveis que até então iria comportar as nossas coisas. Só que a gente ganhou muito presente de casamento. Graças a Deus, estamos muito felizes. E aí a gente acabou tendo que arrumar mais espaço para encaixar o que já estava apertadinho. A gente ainda pensa em um dia botar tudo para fora e tentar reorganizar de novo. Mas aquele medo, sabe, de fazer tudo isso e não dar certo? Então, porque a gente tem que saber realmente se organizar. E esse também é um dos motivos da gente fazer as compras semanais, porque se a gente comprar a compra do mês, não teríamos espaço para armazenar. E como vocês podem ver, o tempo foi passando, o João Miguel quase terminando tudo e eu ali ainda na louça, e olha a quantidade de louça que ainda tem. Nós somos em 2 ou 3. Tem semana que o João fica aqui com a gente, na outra não. Nessa ele tava com a gente, mas de verdade, na semana que ele não tá, a sujeira é a mesma, a louça é a mesma, a gente fica perguntando como que 2 pessoas conseguem fazer isso. A gente não imaginava isso quando a gente começou a morar junto. Estamos descobrindo tudo isso agora nessa fase nova. Vocês já estão nessa fase? Vocês também estão bagunçando muito? Ou é a gente que é bagunceirinho e não sabe? E como eu falo, a gente tenta, a gente se organiza, a gente dá o nosso máximo. Mas ainda assim, toda semana é muita bagunça pra lá e pra cá. Com 2 pessoas dentro de casa. Eu não sei se também o fato da gente trabalhar em casa acumula nisso. Mas tá aí algo pra gente ver, né? A gente passa o dia em casa, então toda hora, por mais que a gente limpe, organize, tá sempre ali, é um copo d'água, né? Um cafezinho que a gente vai tomando e vai acumulando. Falando em cafezinho, olha só quem chegou pra fazer o cafezinho da tarde. Meu amor. Não, Juan não toma café, mas ele faz o cafezinho pra mim. E lembra que ele ia fazer o todo? Então, ele largou lá o todo pra vir cuidar do meu café. Que eu falei, amor, eu boto no fogo, você coa? Aí ele foi lá coar nas medidas que ele sabe fazer, que é uma delícia. E nesse tempo aí, João praticamente terminou. Aí eu falei, vem cá, vamos dar um abraço pra câmera. Aí ele pegou, fez gracinha e depois aceitou. Meu cafezinho saiu, eu fui tomar. Cozinha mais ou menos organizada, agora tá mais habitável e agora falta 10 para 6, 5h50. E agora o que eu vou fazer? Passar um pano no chão. E gente, de verdade, eu não uso 500 produtos aqui em casa.
a gente só usa um desinfetante. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar os tapetes, vou recolher, vou bater lá fora, o que tiver que lavar vai para lavar, o que dá mais uma semana vai ficar. Depois eu vou tirar essas cadeiras, afastar, varrer tudo e depois de varrer, aí jogo tudo lá fora, né, na garagem, depois a gente lava amanhã e depois eu venho com um pano. Vou molhar ele aqui e vou passar a primeira vez para umedecer, para tirar aquelas coisas grossas, né? E depois eu jogo aqui dentro dessa vasilhinha cheirinho, que é o desinfetante, com a água e organizo. É praticamente isso que a gente faz. Sem jogar água, sem meter coisa. Graças a Deus aqui, nesses 2 meses que a gente tá morando na casa, a gente tem mantido assim e tá bem tranquilo, sabe? Então a gente não... Uma das coisas que a gente economiza em mercado é não comprar rios de produto, né? Mas em algum momento precisar, a gente possivelmente vai usar detergente, sabão em pó, mas por enquanto tá tudo certinho do jeito que tá aqui. E a gente começa ali tirando as cadeiras para deixar essa cozinha mais livre. Eu coloco ali entre a sala e a cozinha, que é um lugar que também depois é tranquilo de estar higienizando e limpando. Depois eu vou recolher os tapetes, tirar tudo dali. Aí o que acontece? Alguns a gente bota para lavar se estiver muito sujo e outros a gente só dá aquela batidinha, né? Que só tem ali a poeirinha do dia a dia, principalmente esses de entrada de porta, né? Que às vezes pega mais resquício. Ali era uma sujeirinha que o Juan já tinha varrido ali na semana, que ele tinha derrubado o café, ele varreu ali no cantinho. E agora a gente vai ali terminar de tirar toda essa sujeira da cozinha e varrer lá pra fora pra depois eu pegar com a pazinha com todo o resquício. E chão da cozinha limpo, agora eu fui devolver as cadeiras pro lugar para abrir ali espaço e agora sim eu vou poder começar a mexer na sala. Eu deixei esse chão aí terminando de secar, eu enxuguei ele bastante, né, como vocês viram, com o pano ali o mais sequinho possível. E lembra daquela missão do cata-cata? Então, vai começar ali na sala também. Vocês viram que tinha várias coisinhas ali fora do lugar que eu fui ajeitando e fui tirando o tapete, fui tirando tudo para poder, né, tá ali passando o pano. Vocês estão vendo aí nossas botinhas de uso diário, a gente tem as cachorrinhas e todo dia a gente lava lá fora e aí a gente coloca essas botas pra, né, tá higienizando lá fora sem precisar de estar em contato com as sujeirinhas dela. Aí eu dei aquela afastadinha no sofá, bem basiquinha, só pra varrer mais ali na frente, né? Como a gente faz essa faxina uma vez ali por semana. Aí onde eu tô hoje, vocês viram que tava as cadeiras. Agora eu fui colocar mais um pouquinho de cheirinho, que eu gosto de deixar bem cheirosinho. E vou de novo aplicando. Pra quê? Só pra umedecer. Essa primeira passada de pano é só pra umedecer, pra tirar aquelas crostas, sabe? Que fica. E vocês de repente conseguem tirar deixando ali um pouquinho com água. Então fui passando. Como tem um tapete, é praticamente tranquilo, não tem muita coisa. Aí de novo, o processo de lavar pano. Volta com ele agora limpinho.
e gosto de aplicar agora mais uma camada. Essa sim agora é pra tirar toda a sujeira que tava da primeira vez, né? E vocês estão vendo, eu tô usando praticamente só esse produto. Como eu falei, por enquanto tem funcionado aqui. Então, não sei como decorrer do tempo, né, se vai precisar de mais produtos, mas por enquanto tem dado bastante certo. A gente tá pensando no futuro distante, não tão distante assim, comprar um robô aspirador pra debaixo dos móveis, sabe? E aí eu fui aplicando aí o produto, né, passando em toda a sala. E é bom que já vai subindo aquele cheirinho gostoso. Vocês viram que tinha um pedacinho ali, né, que eu já tinha deixado. E mesmo assim não consegui tirar, fui lá e rapidinho saiu, né? Por quê? Porque a gente deixou aquela primeira passada de água, né? Então ficou lá amolecendo. Concluído, casa limpa, casa cheirosa. Os quartos a gente vai arrumar depois, mas esse meião aqui principal da casa tá concluído. Acho que pegou aí um pouquinho dando uma batida nos tapetes que eu havia pedido. E agora a gente vai pegar e devolver o que dá pra devolver e o que não dá pra devolver a gente troca. A gente tá trocando entre uma semana, 2 semanas, já lavamos, relavamos, alguns vão na máquina, outro é lá fora na área. E os da área que a gente mais tenta, sabe, fazer render mais semanas, porque é muito trabalho para lavar, mais trabalho para secar. Aqui nossa área de sol é pouca, quase zero, então a gente tem que se virar aí um pouquinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é isso, vamos agora colocar tudo no lugar que nosso dia tá quase chegando ao fim em relação à faxina. Foi isso que a gente conseguiu fazer em quê? 2 horas? Nossa, toda hora que eu olho no relógio é 10 para alguma coisa, agora é 10 para as 7. Então a gente tá indo de 1 em 1 hora. Nessa brincadeira já foram 2 horas organizando só esse meio aqui da casa, mas também tá muito perfumado. Esse cheirinho aqui muito gostoso, leve, sabe? Cheirinho de limpo, agradável. Gostamos bastante, fica aqui a indicação. A gente tava usando o outro mais forte, só que a gente não, ao longo prazo não fluiu muito não. Esse mais suave tá melhorzinho. Vamos lá terminar essa parte final e vamos dar uma saidinha pra poder curtir, né, o restinho de sábado, que não é só de faxina que vive esse relacionamento.